Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Acontecimentos. Houvesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros segundo ele os via, e não teriam podido suportar esse espetáculo. Por misericórdia com eles, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando aos discípulos o procurar por si mesmos a significação. Muitos têm marcado tempo. Repetidamente marcaram uma data para a vinda de Cristo. E repetidos fracassos têm sido o resultado. O tempo exato da vinda de Nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos, que ministram aos que hão de ser herdeiros da salvação, não sabem o dia nem a hora. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Não devemos saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo. Por que Deus não nos deu este conhecimento? Porque se o fizesse, não faríamos correto uso dele. Desse conhecimento resultaria um estado de coisas entre nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus no sentido de preparar um povo que permaneça de pé no grande dia que está para vir. Não devemos viver ansiosos quanto ao tempo. Não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos. Nem deveis protelar sua vinda, declarando que talvez não ocorra dentro de 10 ou 20 anos. Aproximamo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo. E, no entanto, não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos no estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. O tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem é mistério de Deus. Não pertencemos à classe de pessoas que definem o exato período de tempo que decorrerá antes da segunda vinda de Jesus, com poder e grande glória. Alguns marcaram certo tempo, e quando esse tempo passou, o seu espírito presunçoso não aceitou a repreensão. E eles têm marcado diversas outras datas. Numerosos malogros sucessivos caracterizam-nos, porém, como falsos profetas. Deus não dá a nenhum homem uma mensagem de que decorrerão 5, 10 ou 20 anos antes que termine a história deste mundo. Ele não quer dar um pretexto para os seres viventes adiarem a preparação para o seu aparecimento. Não quer que alguém diga a mesma coisa que o servo infiel. Meu Senhor está demorando muito para voltar, pois isto conduz à temerária negligência das oportunidades e privilégios concedidos para prepará-los para aquele grande dia. Por isso que passou repetidamente a data marcada, o mundo está hoje em mais positivo estado de incredulidade do que antes, com respeito ao próximo advento de Cristo. Consideram com aborrecimento os fracassos dos que marcaram tempo. E por isso que os homens têm sido enganados. Dão costas à verdade consubstanciada pela palavra de Deus, de estar às portas o fim de todas estas coisas. Não procureis obter um reavivamento com base em algo dessa natureza, mas seja usada a devida cautela em toda a palavra proferida, para que pessoas fanáticas não se aproveitem de alguma coisa para produzir um avivamento que entristeça assim o Espírito do Senhor. Não precisamos incitar as paixões das pessoas para provocar agitações em que sejam instigados os sentimentos
e os princípios não assumam o controle. Acho que temos de estar de sobreaviso de todos os lados, porque Satanás está em atividade para fazer tudo o que estiver ao seu alcance, a fim de insinuar os seus ardis e artimanhas que sejam um poder para causar dano. Qualquer coisa que cause agitação e produza movimentação por motivos errôneos deve ser temida, pois certamente haverá reação. Sempre haverá movimentos falsos e fanáticos, feitos na igreja por pessoas que pretendem ser dirigidas por Deus. Pessoas que correrão antes de serem enviadas e darão dia e data para o cumprimento da profecia não cumprida. O inimigo se agrada de que assim procedam, pois seus sucessivos fracassos e direção em sentido falso causam confusão e incredulidade. Nossa posição tem sido de esperar e vigiar, sem proclamações de algum tempo para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda do nosso Senhor. O povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido. Depois desse período de tempo, estendendo-se de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido do tempo profético. A contagem mais longa vai até o outono de 1844. Foi-me mostrado o grupo de pessoas presentes à Assembleia. Disse o anjo: alguns alimento para vermes, alguns submetidos às 7 últimas pragas. Alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados por ocasião da vinda de Jesus. O tempo é curto, por isso devemos trabalhar com diligência e redobrada energia. O tempo é curto. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós. Nesse século do mundo, quando as cenas da história terrestre em breve hão de terminar, e estamos prestes a entrar no tempo da angústia tal como nunca houve, quanto menor o número de casamentos realizados, tanto melhor para nós. Homens e mulheres, chegará a hora, não está muito distante, e alguns de nós que agora cremos estarão vivos sobre a terra e verão confirmar-se a predição, e ouvirão a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ecoar de montanhas, de planícies e do mar, às partes mais longínquas da terra. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. A longa noite de trevas é probante, mas em misericórdia é adiada amanhã, porque se o Mestre viesse, quantos se achariam despercebidos? Não resta dúvida de que os sinais que nos remetem à volta de Jesus estão se cumprindo de maneira muito rápida. Todos os acontecimentos indicados na palavra de Deus estão bem diante de nossos olhos. Não há razão para nos enganarmos quanto a isto. Precisamos estar vigilantes, atentos, mas Jesus, em sua misericórdia, não nos revelou exatamente o dia e a hora em que Jesus aparecerá nas nuvens do céu. Mesmo quanto aos discípulos, quando se aproximaram dele e perguntaram quando essas coisas sucederiam, Jesus não foi absolutamente claro. Ele misturou os acontecimentos relacionados com a destruição de Jerusalém e o seu segundo advento, para que o seu coração não desmaiasse diante da expectativa das coisas que estavam diante deles. Hoje, Cristo pede de nós expectativa, vigilância e preparo. Mas esse preparo não deve estar relacionado com a emoção ou o medo ligados ao tempo da volta de Jesus. Não é porque Jesus está às portas e porque os sinais são evidentes e estão se cumprindo de maneira inquestionável que nós devemos nos arrepender e voltar para Deus. No medo não há amor. A relação com Jesus deve ser baseada na fé,
na confiança, na segurança de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele nos ama e que Ele cuida de nós, que Ele deseja nos salvar. Não é porque temos medo das coisas que estão à frente que devemos correr para nos preparar para a volta de Cristo. Não existe da parte do Senhor nenhuma indicação de um tempo definido, indicando exatamente sem nenhum medo de erro qual será o momento exato da vinda de Jesus. Nós devemos estar preparados para encontrá-lo a todo momento, em todas as circunstâncias, porque, na verdade, embora haja um momento definido em que Cristo aparecerá, em que Ele virá sobre as nuvens dos céus, para cada um de nós, as circunstâncias são diferentes. De algum modo, nós estamos relacionados com a volta de Jesus segundo a extensão da nossa vida. Hoje, o tempo de graça está diante dos nossos olhos. Quando fomos chamados a descansar, para nós terá terminado o tempo de graça. É como se Jesus tivesse voltado daquele momento, porque ao irmos para o descanso, quando os nossos olhos se abrirem, a nossa primeira visão será a de Jesus voltando com seus anjos em glória. Então, não é correto nós fixarmos o nosso pensamento num tempo futuro, tentando prever o dia, a hora ou quanto tempo falta para Jesus voltar. Tudo o que podemos dizer é que cada sinal indicado por Jesus está bem diante dos nossos olhos se cumprindo. E Deus quer que sejamos seus filhos, que estejam preparados para o seu regresso, prontos para voltar para a casa do Pai, sem fanatismo, sem emocionalismo, sem agitação vazia e barata. O medo, as circunstâncias, a emoção, a agitação, o fanatismo não produzem fé, produzem unicamente movimentos vazios, trazem unicamente medo, e no medo não é perfeito o amor. Deus quer que estejamos prontos para o seu regresso, porque o amamos de todo o nosso coração. Por isso, prepare-se para a vinda de Jesus. Não importa se Jesus virá amanhã ou se Jesus virá daqui a 100 anos. Para nós, isso não fará nenhuma diferença. O importante é que quer Jesus venha logo, quer aguarde um pouquinho mais para voltar, nos encontre vigiando e prontos para sermos levados com Ele de volta para casa. Existe, no meio religioso, muito desejo por coisas fantasiosas, por coisas que mexam com as emoções. Existem muitas pessoas muito preocupadas com o tempo quando será estabelecido o decreto que nos obrigará a adorar num falso dia de repouso. Quando acontecerá o tempo de angústia? Quando nós seremos perseguidos? Quando as crises ocorrerão? Não esteja preocupado com isso. A preocupação hoje é estar junto de Jesus e preparado para ir com Ele de volta para o lar que Ele está fazendo para nós. Que nesse dia Deus nos abençoe e nos ajude nesse preparo. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.